No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, você já parou para ouvir a voz que sussurra: Eu estou com você? Você já esteve em um lugar onde pensou que não havia saída? Você se candidatou a um emprego, mas não estava qualificado. Você precisava de dinheiro, mas não havia fonte. Você orou por uma resposta e, de repente, uma oportunidade apareceu, algo que você nunca esperou, algo que nunca planejou. Isso, meus amigos, não é coincidência. Isso é a mão do Deus Todo-Poderoso em ação. Quando Deus está ajudando você, Ele abre um caminho onde não há caminho. A Bíblia diz, em Isaías 43, versículo 19: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus não precisa de lógica, Ele não precisa de raciocínio humano. Ele se move além do que nossas mentes podem compreender. Antes de começar, deixa um like se você acredita em milagres e comenta um para receber bênçãos. Fica até o final. Tem uma surpresa esperando você. Pense nas vezes em que você não via uma solução, mas, do nada, uma porta se abriu. Talvez você tenha conhecido alguém que o apresentou à pessoa certa. Talvez uma oportunidade caiu em seu colo, uma que você nunca buscou. Isso não foi acaso, não foi apenas sorte. Foi Deus orquestrando eventos a seu favor. E aqui está a questão. Quando Deus abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Nenhum crítico, nenhum inimigo, nenhuma situação pode impedir o que Deus colocou em movimento. O mundo pode tentar segurá-lo, as pessoas podem duvidar de você, mas quando é o tempo de Deus para abençoá-lo, nada, nem ninguém, pode ficar em seu caminho. Se portas estão se abrindo para você, mesmo quando não fazem sentido, isso é um sinal de que Deus está agindo em sua vida. E quando Ele age, atravesse essa porta com fé, sabendo que aquele que a abriu o conduzirá até o outro lado. A vida é cheia de tempestades. Há momentos em que tudo ao seu redor está desmoronando. Problemas na família, lutas financeiras, questões de saúde, pessoas se voltando contra você. A reação natural é entrar em pânico, sentir medo, perder a esperança. Mas então, algo incomum acontece. No meio da tempestade, você sente uma paz profunda, uma paz que não faz sentido, uma paz que o mundo não pode dar e o mundo não pode tirar. Isso, meus amigos, é a presença de Deus. Quando Deus está ajudando você, Ele nem sempre remove a tempestade. Em vez disso, Ele lhe dá paz no meio dela. Pense em Jesus e seus discípulos no barco. Os ventos uivavam, as ondas batiam, os discípulos estavam aterrorizados. Mas Jesus, Ele estava dormindo. Ele não estava preocupado, não estava em pânico. Por quê? Porque Ele sabia quem estava no controle. E quando os discípulos o acordaram, Ele falou apenas 3 palavras, conforme registrado em Marcos 4, versículo 39. Cala-te, aquieta-te. E a tempestade obedeceu. Esse é o tipo de paz que Deus lhe dá quando está trabalhando em sua vida. O tipo de paz que permite que você permaneça firme quando tudo mais está tremendo. Isso não significa que seus problemas desaparecem da noite para o dia, mas significa que você não é mais controlado pelo medo. Você não desmorona como costumava fazer, você não perde a cabeça como os outros esperam que você faça. As pessoas olham para você e se perguntam: como eles ainda estão de pé? Como eles ainda estão sorrindo? E a resposta é simples: porque Deus está com você. Se você está enfrentando uma tempestade agora, mas no fundo sente uma paz que não faz sentido, isso é um sinal de que Deus está segurando você. Ele está cobrindo você. Ele está lembrando você de que não importa quão forte seja a tempestade, você não está sozinho. E quando o tempo certo chegar, Ele ou acalmará a tempestade, ou acalmará você na tempestade. De qualquer forma, sua ajuda já está com você.
Se curtir essa mensagem, clica no like e comenta Fé, agora. Não pula, porque o final vai te surpreender. Você já esteve em um ponto da vida em que se sentiu perdido, sem saber o que fazer a seguir? E então, do nada, a pessoa certa apareceu. Alguém que lhe deu o conselho, o encorajamento ou o apoio de que você precisava. Talvez tenha sido um mentor, um amigo, um estranho ou até mesmo um sermão que falou diretamente ao seu coração. Isso não foi um acidente. Isso foi Deus, colocando as pessoas certas em sua vida, no momento certo. Quando Deus está ajudando você, Ele envia pessoas para guiá-lo, para fortalecê-lo, para empurrá-lo para frente. A Bíblia diz, em Salmo 37, versículo 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Isso significa que as pessoas que você encontra não são apenas coincidências, elas fazem parte do plano divino de Deus. Pense em Ruth e Boaz. Ela era uma viúva pobre, coletando sobras no campo, mas Deus a levou ao homem certo, no momento certo. E essa única conexão mudou sua vida para sempre. Pense em José, esquecido na prisão, traído por seus próprios irmãos, mas Deus o colocou diante do faraó no momento exato, e em um dia ele passou de prisioneiro a primeiro-ministro. É assim que Deus trabalha. Ele coloca pessoas em sua vida quando você mais precisa delas. Talvez seja um amigo que o encoraja quando você está prestes a desistir. Talvez seja um chefe que vê potencial em você que ninguém mais viu. Talvez seja um estranho que diz uma palavra que confirma o que Deus já colocou em seu coração. Mas aqui está algo importante. Às vezes, Deus também remove pessoas. Nem todos estão destinados a ir aonde Ele está levando você. Se alguém saiu de sua vida, não corra atrás. Se uma amizade terminou inesperadamente, confie que Deus sabe o que está fazendo. Algumas pessoas são sazonais, mas Deus sempre enviará as certas quando você precisar delas. Se você tem conhecido as pessoas certas, se portas têm se aberto por meio de conexões inesperadas, isso é um sinal de que Deus está trabalhando nos bastidores, colocando as pessoas certas no lugar para ajudá-lo a caminhar em direção ao seu destino. Não tome isso levianamente. Não ignore isso. Reconheça isso como a mão de Deus guiando você exatamente para onde você precisa estar. Há momentos na vida em que você sente que não tem mais nada a oferecer. O fardo é muito pesado, a dor é muito profunda, os obstáculos são muito esmagadores. Você chega para um ponto em que pensa, eu não posso mais fazer isso. Mas de alguma forma, você continua. De alguma forma, você acorda no dia seguinte e enfrenta a batalha novamente. Esse, de alguma forma, não é sua própria força. É Deus segurando você quando você não pode se sustentar sozinho. Quando Deus está ajudando você, Ele lhe dá uma força que vai além de sua capacidade natural. A Bíblia diz, em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso significa que quando sua força acaba, a força de Deus assume. Veja Davi, apenas um pastor enfrentando um guerreiro gigante. Ele não tinha armadura, nenhum treinamento militar, nada no natural que lhe desse uma vantagem. Mas ele tinha algo maior, a força de Deus. E essa força transformou um pastor em um matador de gigantes. Pense em Paulo, que passou por espancamentos, naufrágios e prisão, mas ainda pregava com fogo. Ele disse, em 2 Coríntios 12, versículo 10, porque quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus estava trabalhando por meio dele. Talvez você tenha passado por algo que deveria tê-lo destruído, mas não destruiu. Talvez a vida tenha jogado coisas contra você que deveriam tê-lo derrubado,
mas você ainda está de pé. Isso é um sinal, é a prova de que Deus está fortalecendo você. As pessoas podem olhar para você e se perguntar: como você ainda está avançando? Como você não desistiu? Como você não perdeu a cabeça? Mas você sabe a verdade. Não é você, não é sua força de vontade, não é sua força. É Deus carregando você. E enquanto Ele estiver com você, nenhuma provação, nenhum retrocesso, nenhuma dificuldade pode derrubá-lo. Você vencerá, não por quem você é, mas por quem Ele é. Então deixa um like, comenta "Eu creio" e se inscreve no canal. O final tem algo especial para você. Você já teve um momento em que o desastre estava prestes a acontecer, mas, de alguma forma, você foi poupado? Talvez você tenha evitado por pouco um acidente. Talvez você estivesse prestes a tomar uma má decisão, mas algo o deteve. Talvez o mal estivesse planejado contra você, mas nunca o alcançou. Isso não foi sorte, não foi apenas coincidência. Isso foi a mão protetora de Deus sobre sua vida. Quando Deus está ajudando você, Ele o protege de perigos que você nem mesmo vê. A Bíblia diz, em Isaías 54, versículo 17, "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará." Não diz que as armas não serão formadas. Diz que elas não prosperarão. O inimigo pode tentar atacá-lo, mas Deus permanece como seu defensor. Pense em Daniel, na cova dos leões. O rei não tinha poder para salvá-lo. A lei estava contra ele, os leões eram reais. Mas Daniel tinha algo maior, a proteção divina de Deus. Os leões não puderam tocá-lo porque Deus já havia fechado suas bocas. Veja os 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Eles foram jogados no fogo, mas o fogo não pôde queimá-los. Por quê? Porque havia um 4º homem no fogo com eles. Deus mesmo era o protetor deles. Quantas vezes você esteve em situações que poderiam tê-lo destruído, mas não destruíram? Você pode nem saber de todas as vezes que Deus o protegeu. Talvez Ele o atrasou de sair de casa, apenas para você perceber depois que Ele o salvou de um acidente. Talvez Ele removeu certas pessoas de sua vida, e mais tarde você viu suas verdadeiras cores. Se você já escapou de algo que deveria tê-lo prejudicado, se você já saiu de uma situação que não deveria ter saído, isso é um sinal de que os anjos de Deus estão vigiando você. Sua presença está ao seu redor. Nenhum mal pode tocá-lo, a menos que Ele permita. E se Ele permitir, é apenas porque Ele está preparando uma vitória maior do outro lado. Então, não viva com medo. Não se preocupe com o que o inimigo está planejando. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Caminhe com confiança, sabendo que sua proteção divina está sempre ao seu redor. Você já esteve em um lugar onde não sabia como iria sobreviver? As contas estavam se acumulando, os recursos estavam acabando e você não tinha ideia de onde viria a ajuda. Mas então, na hora certa, veio um avanço financeiro, uma mão amiga, uma oportunidade inesperada. Isso não foi sorte, isso foi Deus providenciando para você no momento de necessidade. Quando Deus está ajudando você, Ele garante que você tenha exatamente o que precisa, exatamente quando precisa. A Bíblia diz, em Filipenses 4, versículo 19, "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus." Note que não diz que Ele suprirá algumas de suas necessidades. Não diz que Ele as suprirá às vezes. Diz todas as suas necessidades. Isso significa que o que quer que lhe falte, Deus já tem um plano para providenciar. Veja a viúva na época de Elias. Ela tinha apenas um pouco de farinha e óleo, o suficiente para fazer uma última refeição antes que ela e seu filho morressem de fome. Mas Deus tinha outros planos. Ele enviou seu profeta e, por um ato de fé, o pouco que ela tinha nunca acabou
Ela derramava e Deus continuava enchendo. Ela dava e Deus continuava multiplicando. É assim que ele trabalha. Pense nos israelitas no deserto, sem lojas, sem fazendas, sem comida, mas todos os dias Deus fazia chover maná do céu. Ele fez água jorrar de uma rocha, ele providenciou quando não havia meios humanos para a provisão chegar. Talvez agora você esteja se perguntando como vai conseguir. Talvez a situação pareça impossível, mas se Deus providenciou antes, Ele o fará novamente. Ele não precisa de um salário para abençoá-lo. Ele não precisa de uma fonte humana para abrir portas para você. Ele é sua fonte. Like se está com a gente, comenta amém e não sai até o final. Tem uma revelação incrível. Se você viu provisão em sua vida, que veio no momento perfeito, isso é um sinal. Se você recebeu ajuda inesperada quando mais precisava, isso é Deus lembrando você de que Ele é seu provedor. Confie nele. Mesmo quando você não pode ver o caminho, Ele já tem um plano. O mesmo Deus que alimentou milhares com 5 pães e 2 peixes ainda está trabalhando hoje e Ele cuidará de você. Um dos maiores sinais de que Deus está ajudando você é quando você começa a mudar por dentro. Talvez você costumasse estar sempre com raiva, mas agora se vê deixando as coisas passarem. Talvez você estivesse cheio de dúvidas, mas agora está começando a confiar mais em Deus. Talvez você se agarrasse à dor do passado, mas agora sente a força para perdoar. Esse tipo de transformação não vem apenas do esforço humano. É Deus trabalhando em seu coração. Quando Deus está ajudando você, Ele não apenas muda suas circunstâncias, Ele muda você. A Bíblia diz, em Ezequiel 36, versículo 26, "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo." Isso significa que o velho você, aquele que era amargo, temeroso, quebrado, está sendo renovado pelo poder de Deus. Veja Paulo. Ele passou de ser um perseguidor de cristãos a se tornar um dos maiores pregadores de todos os tempos. Isso não aconteceu porque ele apenas decidiu mudar. Aconteceu porque Deus mudou seu coração. Veja Pedro. Ele passou de negar Jesus por medo a declarar corajosamente o Evangelho diante de milhares. Isso é o que acontece quando Deus trabalha em você. Talvez você esteja percebendo que as coisas que costumavam tentá-lo não têm mais o mesmo poder sobre você. Talvez seus desejos estejam mudando. Você anseia por Deus mais do que antes. Isso é um sinal? É a prova de que Ele está trabalhando dentro de você? E aqui está a melhor parte. Essa transformação não é algo que você precisa forçar. Você não precisa tentar se consertar. Quando Deus começa algo em você, Ele é quem termina. A Bíblia diz, em Filipenses 1, versículo 6, "Estando confiante disto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo." Se você vê a si mesmo se tornando uma pessoa diferente, se nota que seu coração está mais suave, sua fé mais forte, seu espírito mais leve, isso é Deus ajudando você. Ele está moldando você, preparando você para coisas maiores. Continue caminhando com Ele, e Ele completará a bela obra que começou em sua vida. Você já orou por algo e esperava que Deus respondesse de uma maneira, mas, em vez disso, Ele respondeu de uma forma que você nunca imaginou? Talvez você tenha pedido por um emprego específico, mas Ele o levou a uma carreira completamente diferente que acabou sendo ainda melhor. Talvez você tenha orado por cura e, em vez de um milagre instantâneo, Ele o levou a uma jornada que aprofundou sua fé. Talvez você quisesse que um relacionamento desse certo, mas Ele removeu essa pessoa para abrir espaço para alguém melhor. Quando Deus está ajudando você, Ele sempre responde às orações, mas nem sempre da maneira que você espera. A Bíblia diz, em Isaías
55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa que Deus vê o que você não pode ver. Ele sabe o que é verdadeiramente melhor para você. Pense em José. Ele sonhava com grandeza, mas, em vez de ser promovido instantaneamente, foi vendido como escravo, jogado na prisão e esquecido. Tenho certeza de que ele orou por libertação muitas vezes, mas Deus tinha um plano diferente. Cada revés estava, na verdade, levando-o ao seu destino. No final, José foi colocado em uma posição de poder que salvou uma nação inteira. Veja Paulo. Ele orou 3 vezes para que Deus removesse seu espinho na carne, mas Deus não o tirou. Em vez disso, ele disse a Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo 9, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, Deus não remove a luta, mas Ele lhe dá a força para suportá-la. Se você orou e as coisas não saíram como esperava, não desanime. Isso não significa que Deus não está respondendo. Significa que Ele está respondendo à sua maneira, que é sempre melhor. Se uma porta se fechou, confie que Ele está protegendo você. Se as coisas não aconteceram no seu cronograma, confie que o tempo dele é perfeito. Se você não conseguiu o que queria, confie que ele tem algo ainda maior reservado. Se você olhar para trás e perceber que as respostas de Deus foram melhores do que seus próprios planos, isso é um sinal de que Ele tem guiado você o tempo todo. Continue orando, continue confiando e observe como Ele continua a se mover de maneiras além do que você poderia imaginar. Ninguém gosta de provações. Ninguém gosta de sofrimento. Quando passamos por dificuldades, nosso primeiro instinto é perguntar: por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Mas e se eu lhe dissesse que sua provação é, na verdade, um sinal de que Deus está ajudando você? E se a própria coisa com a qual você está lutando agora fizer parte do plano dele para fortalecê-lo, para fazer você crescer, para prepará-lo para algo maior? Quando Deus está ajudando você, Ele nem sempre torna a vida fácil. Às vezes, Ele permite provações para refiná-lo. Se essa mensagem tocar seu coração, deixa um like e comenta glória. Fica até o fim. Você não vai acreditar no que vem por aí. A Bíblia diz, em James 1 versículo 2, através de 3, Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Isso significa que sua dor não é sem propósito. Seu sofrimento não é desperdiçado. Deus está usando isso para transformá-lo na pessoa que Ele o chamou para ser. Veja Jó. Ele perdeu tudo. Sua família, sua saúde, sua riqueza. Ele passou por mais sofrimento do que a maioria de nós poderia imaginar. Mas no final, Deus o restaurou em dobro por tudo o que perdeu. A provação não foi o fim da história de Jó. Foi a preparação para sua maior bênção. Pense nos discípulos de Jesus. Eles enfrentaram perseguição, prisão e dificuldades. Mas essas provações apenas os tornaram mais fortes na fé. Paulo foi espancado e naufragado, mas declarou, em Romanos 5, versículo 3, através de 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Em outras palavras, as provações nos tornam melhores, não amargos, se permitirmos que Deus trabalhe através delas. Talvez você esteja em uma temporada difícil agora. Talvez esteja enfrentando rejeição, perda ou dificuldade. Mas, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Zrenia pergunte, o que Deus está tentando me ensinar? Se você se vê ficando mais forte, tornando-se mais paciente, aprendendo a confiar mais em Deus,
Isso é um sinal de que Ele está ajudando você. Ele está moldando você. Ele está preparando você para algo maior. A provação não é o fim, é o processo. E quando você sair dela, será mais sábio, mais forte e mais equipado para o que Deus tem reservado para você. Então, não desista. Sua aprovação é a prova de que Deus está trabalhando. Você já experimentou algo em sua vida que sabia que estava além do seu próprio esforço? Talvez você se candidatou a um emprego para o qual não estava totalmente qualificado, mas, de alguma forma, conseguiu. Talvez uma oportunidade surgiu do nada, uma que você nunca esperava. Talvez você estivesse em uma situação difícil, sem saída, e de repente as coisas mudaram a seu favor. Isso não foi sorte, não foi sua própria força. Isso foi Deus abrindo portas que nenhum homem pode fechar. Quando Deus está ajudando você, Ele faz um caminho onde não há caminho. A Bíblia diz, em Apocalipse 3, versículo 8: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso significa que quando Deus decide abrir uma porta em sua vida, nenhuma rejeição, nenhuma oposição, nenhuma limitação humana pode impedi-la. Veja Moisés e os israelitas. Eles estavam diante do Mar Vermelho, encurralados entre a água e o exército egípcio. Não havia escapatória natural, mas Deus abriu uma porta através do próprio mar. Ele fez um caminho onde não havia caminho. Pense em Esther. Ela era uma órfã, uma estrangeira, alguém que nunca deveria estar em uma posição de poder. Mas Deus abriu uma porta e a fez rainha, posicionando-a para salvar uma nação inteira. Talvez você tenha batido em portas que se recusaram a abrir. Talvez tenha enfrentado rejeições, retrocessos e decepções. Mas aqui está a verdade. Quando a porta certa for destinada a você, ela se abrirá sem que você precise forçar. Você não terá que implorar, manipular ou se estressar por isso. A oportunidade virá no momento certo. E quando vier, você saberá que foi nada além de Deus. Se você viu oportunidades inesperadas, se portas se abriram, que você sabe que não abriu sozinho, isso é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. Ele está fazendo um caminho para você. Continue confiando nele, porque quando ele abrir a porta certa, ninguém, nem mesmo o próprio inimigo, poderá fechá-la. Você já esteve em uma situação em que tudo parecia dar certo para você, mesmo que você não merecesse? Talvez você tenha conseguido uma promoção no trabalho que não estava esperando, ou alguém lhe estendeu bondade quando você menos esperava. Talvez você tenha experimentado favor na forma de graça, proteção ou oportunidades e não conseguia explicar por que as coisas estavam indo tão bem. Isso é o favor de Deus trabalhando em sua vida. Quando Deus está ajudando você, Ele derrama favor sobre você de maneiras que os outros não conseguem explicar. A Bíblia diz, em Salmo 5, versículo 12, Pois tu, Senhor, abençoarás o justo. Tu o cercarás com o teu favor, como com um escudo. Isso significa que Deus o envolve com favor, protegendo-o e guiando-o, mesmo quando você não o merece. É imerecido, é inexplicável, mas é real. Veja Noé. Deus encontrou favor nele quando o mundo inteiro era corrupto. Enquanto todos os outros pereceram no dilúvio, Noé e sua família foram salvos. O favor de Deus estava sobre sua vida, e isso mudou o curso da história. Veja Daniel. Ele era um cativo em terra estrangeira, mas Deus lhe deu favor com o rei. Apesar de estar em uma situação difícil, Deus o fez ascender a uma posição de influência e honra. Você já recebeu algo pelo qual não trabalhou, não planejou ou não mereceu? Talvez você tenha passado por uma temporada em que parecia que as probabilidades estavam contra você, mas as portas continuavam se abrindo.
As pessoas continuavam aparecendo para ajudar, e as oportunidades continuavam chegando. Isso é um sinal de que Deus está estendendo o seu favor a você. O favor de Deus não é algo que podemos ganhar por nossos próprios esforços, mas é algo que Ele dá livremente àqueles que estão em sua vontade. Se você está experimentando bondade inexplicável, oportunidades ou proteção, não tome isso como garantido. Reconheça que Deus está com você, abrindo portas, fazendo as coisas acontecerem e cercando você com favor de maneiras que só Ele pode. O favor não é algo que pode ser explicado pela lógica humana, mas é uma evidência poderosa da mão de Deus trabalhando em sua vida. Então, continue confiando nele, porque quando seu favor está sobre você, Ele o levará a lugares e bênçãos que você nunca poderia imaginar. Você já experimentou um momento de paz perfeita, mesmo quando tudo ao seu redor estava desmoronando? Talvez você estivesse passando por uma provação difícil, fosse uma perda, uma crise de saúde ou uma luta financeira. Mas, de alguma forma, no meio de tudo isso, você sentiu uma calma que não fazia sentido. Você deveria estar ansioso, preocupado ou sobrecarregado. Mas, em vez disso, havia uma paz profunda em seu coração. Essa paz é um sinal poderoso de que Deus está ajudando você. Quando Deus está ajudando você, Ele lhe dá uma paz que ultrapassa o entendimento. A Bíblia diz, em Filipenses 4, versículo 7, "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não vem da ausência de problemas, não vem porque a situação é perfeita. Ela vem diretamente de Deus. Pense em Jesus na tempestade. Enquanto seus discípulos estavam em pânico, Jesus estava dormindo no barco. A tempestade era feroz, mas sua paz era mais forte. Quando o acordaram, Ele acalmou a tempestade. Mas, mais importante, Ele acalmou seus corações. "Cala-te, aquieta-te", disse Ele, e a tempestade obedeceu. Veja o apóstolo Paulo. Ele enfrentou espancamentos, prisões e naufrágios, mas, no meio de tudo isso, ele podia escrever com alegria e contentamento. Ele sabia da paz de Deus. Em Filipenses 4, versículo 11, ele diz, "Não digo isto como por necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho." A paz de Paulo não dependia de suas circunstâncias. Ela estava ancorada em seu relacionamento com Deus. Talvez você tenha experimentado essa paz em sua própria vida. Nos momentos mais sombrios, quando o mundo dizia para você entrar em pânico, você se encontrou em um lugar de calma. Talvez outros ao seu redor estivessem frenéticos, mas você sentiu a paz de Deus guardando seu coração. Isso é um sinal de sua presença, sua ajuda e seu conforto em sua vida. Se você está passando por um momento difícil agora e ainda assim sente uma paz inexplicável, saiba disto. Deus está com você. Ele está ajudando você, mesmo no caos. Sua paz não é apenas uma fuga temporária dos problemas. É uma âncora duradoura que o mantém firme através das tempestades da vida. Quando Deus está ajudando você, Ele encherá seu coração com uma paz que o mundo não pode dar e o mundo não pode tirar. Você já se viu em uma situação em que foi movido a ajudar outra pessoa, mesmo quando você não tinha muito a oferecer? Talvez você tenha visto uma pessoa em necessidade e algo em seu coração simplesmente não deixou você passar sem oferecer uma mão amiga. Talvez você tenha sentido compaixão por alguém que estava lutando e se viu fazendo algo, seja grande ou pequeno, para aliviar seu fardo. Esse desejo de ajudar os outros é um sinal claro de que Deus está trabalhando em sua vida e ajudando você. Quando Deus está ajudando você, Ele coloca em você um coração de compaixão pelos outros. A Bíblia diz, em 1 João 3,
versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? O amor de Deus em seu coração o compele a olhar além de si mesmo e atender às necessidades daqueles ao seu redor. Pense no bom samaritano. Ele não era quem deveria ajudar. Ele não tinha a obrigação ou mesmo a relação com a pessoa em necessidade. No entanto, ele viu um homem espancado e deixado para morrer, e algo dentro dele se moveu. Ele não apenas passou por ele. Ele parou, ajudou e mostrou misericórdia. Jesus usou essa história para ilustrar como o amor de Deus deve fluir através de nós para os outros, mesmo quando eles são diferentes de nós ou quando ajudar nos custa algo. Veja a igreja primitiva em Atos. Eles eram conhecidos por sua generosidade, por venderem seus bens e compartilharem com qualquer um que tivesse necessidade. Seus corações estavam tão cheios do amor de Deus que não podiam deixar de dar aos outros. A Bíblia diz, em Atos 4, versículo 32, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Seu desejo de ajudar uns aos outros era um reflexo direto do amor de Deus, trabalhando neles. Se você se vê movido a mostrar bondade, a dar, a ajudar ou a servir aos outros de uma maneira que o surpreende, isso é um sinal de que Deus está ajudando você. Seu amor está fluindo através de você, e seu espírito está levando você a ser suas mãos e pés no mundo. Talvez você tenha ajudado alguém sem esperar nada em troca, ou talvez tenha se sacrificado de maneiras que nunca pensou ser possível. Isso é Deus trabalhando através de você. Quando Deus ajuda você, Ele não apenas derrama bênçãos em sua vida, Ele também o enche com um coração de generosidade, de compaixão e de serviço. Se você está ativamente procurando maneiras de abençoar os outros, isso é evidência de que Deus está vivendo e se movendo em seu coração. Então, continue servindo, continue amando e continue ajudando, porque Deus está usando você para impactar vidas e espalhar seu amor ao mundo. Você já passou por uma situação e, no meio dela, algo mudou em seu coração ou mente? Você olhou para as coisas de forma diferente, viu o quadro maior ou sentiu uma mudança em seu entendimento? Talvez algo que antes o frustrava ou parecia um retrocesso, agora pareça uma oportunidade para crescimento. Ou talvez você tenha descoberto que a maneira como aborda os problemas mudou e agora você os vê como desafios temporários, em vez de obstáculos esmagadores. Essa mudança de perspectiva é um sinal poderoso de que Deus está ajudando você. Quando Deus está ajudando você, Ele transforma a maneira como você vê o mundo. A Bíblia diz, em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus não apenas muda suas circunstâncias, Ele muda a forma como você as percebe. Ele lhe dá uma nova mentalidade, uma que se alinha com sua verdade, suas promessas e seus planos para a sua vida. Pense na história de José. Quando ele foi vendido como escravo e mais tarde jogado na prisão, teria sido fácil para ele ver tudo como uma maldição, como uma traição pessoal. Mas, ao olhar para trás, José entendeu que essas provações faziam parte do plano de Deus para salvar não apenas ele, mas também uma nação inteira. Sua perspectiva mudou de uma de ressentimento para uma de fé na soberania de Deus. Ele disse em Gênesis 50, versículo 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Veja Paulo. Ele passou anos na prisão, mas, em vez de deixar esse tempo ser desperdiçado em amargura, ele o usou para escrever cartas de encorajamento às igrejas primitivas. Suas circunstâncias
não mudaram sua missão. Ele viu sua situação como uma oportunidade para espalhar o Evangelho de maneiras que não poderia de outra forma. Sua perspectiva foi transformada. Talvez você tenha passado por algo que parecia injusto, algo que o derrubou ou desencorajou. Mas então, ao buscar Deus, algo mudou em seu coração. Talvez o que antes parecia um fracasso, agora pareça uma pedra de tropeço. Talvez o que antes parecia uma derrota, agora pareça uma oportunidade para Deus revelar sua glória. Se você experimentou uma mudança de perspectiva, onde começou a ver as coisas com mais esperança, fé ou entendimento, isso é um sinal de que Deus está ajudando você. Ele está renovando sua mente, substituindo o medo por fé, a dúvida por confiança e a confusão por clareza. Continue buscando sua sabedoria e observe como ele continua a transformar a maneira como você vê o mundo e suas circunstâncias. Com a ajuda de Deus, sua perspectiva pode transformar cada provação em um testemunho e cada obstáculo em uma oportunidade para crescimento. Você já notou que sua fé ficou mais forte depois de superar um desafio ou passar por um momento difícil? Talvez você tenha começado incerto, duvidando se as coisas dariam certo, mas, através do processo, você se viu confiando mais profundamente em Deus, dependendo mais confiantemente de suas promessas e acreditando que Ele sempre virá em seu socorro. Esse aprofundamento de sua fé é um dos sinais mais claros de que Deus está ajudando você. Quando Deus está ajudando você, sua fé não é estática, ela cresce, ela se fortalece. A Bíblia diz, em Salmo 18, versículo 2, "O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio." Deus se torna não apenas alguém a quem você ora, mas a própria base de sua vida, sua fonte de força e segurança. À medida que você caminha com Ele, sua confiança em sua capacidade de ajudá-lo aumenta. Veja os discípulos. No início, eles estavam cheios de medo. Quando a tempestade atingiu enquanto estavam no barco com Jesus, eles ficaram aterrorizados. Mas, à medida que viram Jesus realizar milagres e testemunharam seu poder, sua fé começou a crescer. Eventualmente, após a ressurreição, eles se tornaram testemunhas ousadas de seu evangelho, inabaláveis em sua fé, mesmo diante da perseguição. Pense em Abraão. Ele começou com pouca fé, questionando se as promessas de Deus se tornariam realidade. Mas após anos de espera, de confiança e de ver a fidelidade de Deus, sua fé ficou mais forte. Em Romanos 4, versículo 20 diz, "E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus." Talvez você esteja em um ponto de sua vida onde pode olhar para trás e ver o quanto sua fé cresceu. Talvez tenha sido uma provação que você enfrentou, uma situação que antes parecia impossível, que o levou a confiar mais em Deus do que nunca. Talvez você costumasse duvidar da capacidade de Deus de prover, mas agora você vê sua provisão em todos os lugares. Talvez você costumasse temer o futuro, mas agora está confiante de que Ele segura seu amanhã. Se você viu sua fé crescer através das provações e vitórias da vida, isso é um sinal claro de que Deus está ajudando você. Ele está fortalecendo você, preparando você para coisas ainda maiores. Continue se apegando a Ele, porque a cada passo, sua fé continuará a crescer e você se tornará cada vez mais confiante em seu poder e fidelidade. Você já teve momentos em que sentiu uma conexão mais profunda com Deus? Momentos em que sentiu sua presença de uma maneira que não sentia antes? Talvez você estivesse em oração, ou talvez estivesse simplesmente vivendo seu dia, e parecia que Deus estava bem ali ao seu lado, guiando você, confortando você ou falando ao seu coração. Esse senso de proximidade
é um sinal poderoso de que Deus está ajudando você, atraindo você para perto dele e revelando-se de maneiras mais íntimas. Quando Deus está ajudando você, ele não apenas trabalha em sua vida à distância, ele se aproxima de você. A Bíblia diz, em James 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. À medida que você busca Deus, ele responde com maior intimidade, trazendo você para um relacionamento mais profundo com ele. Sua presença se torna mais tangível e sua conexão com ele mais real. Pense em Moisés. Ele passou tempo na montanha com Deus e, como resultado, seu rosto brilhava com a glória, refletindo a presença de Deus. Moisés não apenas seguia Deus de longe, ele buscava uma conexão pessoal profunda. Seu relacionamento com Deus era tão próximo que ele falava com ele face a face, conforme registrado em Êxodo 33, versículo 11. Veja Davi. Ele escreveu inúmeros salmos, cheios de expressões da proximidade de Deus e de seu relacionamento íntimo com o Criador. Ele foi chamado de homem, segundo o coração de Deus, por causa de seu desejo por uma conexão pessoal com Deus. Davi sabia que a chave para sua força era seu relacionamento com Deus e ele buscava essa proximidade a todo custo. Talvez você tenha experimentado um senso mais profundo da presença de Deus durante um momento difícil. Talvez em seus momentos de dúvida, você tenha sentido seu conforto mais do que nunca. Talvez você tenha sentido sua orientação de maneiras que não pode explicar, mas sabe no fundo que ele está guiando você. Essa proximidade é um sinal de que Deus está ajudando você. Se você está sentindo um senso mais forte de intimidade com Deus, se sua vida de oração está se tornando mais viva e significativa, ou se você está sentindo sua orientação de uma maneira mais profunda, é porque Ele está se aproximando de você. Essa conexão mais profunda não é apenas um momento passageiro, é um sinal de sua ajuda contínua e de seu desejo de estar em um relacionamento pessoal com você. Abrace essa conexão mais profunda com Deus, continue a buscá-lo com todo o seu coração e você descobrirá que quanto mais você se aproxima dele, mais sua presença encherá sua vida de maneiras poderosas e transformadoras. Deus não é distante, Ele está perto e Ele está ajudando você a cada passo do caminho. Você já se viu sentindo uma gratidão avassaladora, mesmo pelas coisas simples? Talvez seja a beleza de um nascer do sol, o riso de um ente querido ou a provisão de suas necessidades diárias. Você pode até olhar para a sua vida e se sentir cheio de gratidão por quão longe você chegou, pelas bênçãos que recebeu ou pela maneira como Deus o sustentou em tempos difíceis. Esse profundo senso de gratidão é um sinal poderoso de que Deus está ajudando você. Quando Deus está ajudando você, Ele abre seus olhos para ver sua mão em cada parte de sua vida. A Bíblia nos encoraja, em 1 Tessalônica 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, podemos reconhecer que Deus está conosco, trabalhando em nossas vidas e providenciando para nós. A gratidão se torna a resposta natural à sua bondade e fidelidade. Pense na história dos 10 leprosos, em Lucas 17, versos 11 a 19. Jesus curou todos os 10, mas apenas um voltou para agradecê-lo. Esse leproso entendeu a importância de expressar gratidão pelo milagre que havia ocorrido. Jesus perguntou: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? O leproso grato não foi apenas curado fisicamente, mas seu ato de gratidão demonstrou uma cura espiritual mais profunda. Veja Paulo e Silas. Quando estavam na prisão, em vez de reclamar ou se concentrar em suas circunstâncias terríveis, eles oraram e cantaram hinos a Deus, conforme registrado em Atos 16,
versículo 25. Seus corações estavam cheios de gratidão, mesmo nos momentos mais sombrios, e Deus respondeu enviando um terremoto para libertá-los. Sua gratidão abriu a porta para o poder de Deus agir. Talvez você tenha passado por temporadas difíceis em sua vida, mas ao refletir sobre elas, você pode ver a mão de Deus em provisão, proteção e orientação. Talvez você esteja passando por uma temporada de abundância e seu coração está cheio de gratidão pelas bênçãos que recebeu. Ou talvez você tenha simplesmente aprendido a apreciar os pequenos momentos, aqueles momentos tranquilos de paz, o amor da família ou a beleza da natureza que o lembram da presença de Deus em sua vida. Se você notou um aumento no senso de gratidão, isso é um sinal de que Deus está ajudando você. A gratidão vem quando reconhecemos sua fidelidade, sua bondade e sua provisão contínua em nossas vidas. Continue cultivando essa atitude de gratidão, porque ao fazer isso, você descobrirá que seu coração está se tornando mais sintonizado com o trabalho de Deus em sua vida, e você começará a ver suas bênçãos até nos menores detalhes. A gratidão não é apenas um sentimento, é um estilo de vida que abre seus olhos para ver o quanto Deus fez por você e o quanto Ele continua a fazer. Quando você abraça a gratidão, você convida a presença de Deus para encher cada área de sua vida, e você reflete seu amor e bondade ao mundo ao seu redor. Você já enfrentou uma dificuldade que parecia intransponível, mas, de alguma forma, encontrou forças para continuar? Talvez você tenha enfrentado uma perda pessoal, uma crise de saúde ou uma luta financeira, e a princípio se sentiu completamente sobrecarregado. Mas com o tempo, você se viu de pé novamente, lentamente, mas com certeza. Você não desistiu, você continuou, mesmo quando parecia que não havia caminho à frente. Essa resiliência é um sinal poderoso de que Deus está ajudando você. Quando Deus está ajudando você, Ele o equipa com uma força que não vem de suas próprias habilidades. A Bíblia promete, em Filipenses 4, versículo 13, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa resiliência vem de sua força, não da sua própria. Deus não promete que a vida será fácil, mas Ele promete que o ajudará a permanecer firme no meio das provações e o equipará para suportar. Pense em Jó. Ele enfrentou a perda de sua riqueza, sua saúde e sua família. Ele estava em profundo luto, mas recusou-se a amaldiçoar Deus. Apesar de sua dor, Jó declarou, em Job 13, versículo 15, "Ainda que ele me mate, nele esperarei." A resiliência de Jó não era baseada em suas circunstâncias, estava enraizada em sua fé e confiança na soberania de Deus. Veja o apóstolo Paulo. Ele suportou inúmeras dificuldades, espancamentos, prisões, naufrágios e ameaças constantes à sua vida. No entanto, em 2 Coríntios 4, versos 8 através de 9, ele escreve, "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos." Sua resiliência vinha de saber que Deus estava com ele, e ele podia perseverar, não importava a dificuldade. Talvez você tenha passado por algo difícil e, em algum momento, sentiu que não podia continuar, mas de alguma forma, você encontrou a força para seguir em frente. Talvez tenha sido uma oração, uma palavra de encorajamento ou um senso da presença de Deus que lhe deu a resiliência para continuar. Você não desistiu e você não desmoronou. Você encontrou força na graça de Deus e essa resiliência é um sinal de que Ele está ajudando você. Se você está encontrando maior resiliência em sua vida, se você consegue se recuperar mais rapidamente após os retrocessos, ou se você consegue suportar as dificuldades com um senso de paz e confiança, isso é um sinal
de que a força de Deus está trabalhando em você. Ele está ajudando você a perseverar, a permanecer firme e a continuar avançando, não importa a dificuldade. A resiliência não significa que você nunca fica desanimado, mas significa que não importa quão difíceis as coisas fiquem, você não será derrotado. O poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza, e sua força lhe dá a capacidade de continuar quando você sente que não pode. Então, quando enfrentar provações, lembre-se de que Deus está ajudando você a superá-las. Com sua ajuda, você não apenas sobreviverá, você vencerá. Você já experimentou um profundo senso de alegria que não parecia fazer sentido? Talvez você estivesse passando por um momento desafiador, mas havia uma paz e alegria inegáveis em seu coração. Você não conseguia explicar por que se sentia tão contente, tão cheio de vida, mesmo quando suas circunstâncias não combinavam com a felicidade que você sentia. Essa alegria inexplicável é um sinal poderoso de que Deus está ajudando você. Quando Deus está ajudando você, Ele lhe dá uma alegria que ultrapassa suas circunstâncias. A Bíblia nos diz em Neemias 8, versículo 10: A alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria não é baseada em fatores externos, como sucesso, posses ou circunstâncias. É uma alegria profunda, interna, que vem de conhecer a presença, o amor e a fidelidade de Deus em sua vida. Pense no apóstolo Paulo e Silas, que foram presos por pregar o Evangelho. Em vez de ficarem desencorajados ou derrotados por suas circunstâncias, eles cantaram hinos e louvaram a Deus no meio de sua cela, conforme registrado em Atos 16, versículo 25. Sua alegria não era baseada em sua liberdade ou em sua situação, estava enraizada em seu relacionamento com Deus e em sua confiança em seu poder para trabalhar, mesmo nos momentos mais sombrios. Veja os discípulos após a morte de Jesus. Eles estavam de luto, confusos e com medo. Mas, após a ressurreição, sua tristeza se transformou em alegria. Eles experimentaram a alegria inexplicável de saber que Jesus havia vencido a morte e que ele estava vivo. Essa alegria encheu seus corações e eles não conseguiam contê-la, mesmo quando enfrentavam perseguição. Eles se regozijavam na oportunidade de sofrer por seu nome. Talvez você tenha experimentado essa alegria em sua própria vida. Talvez você tenha enfrentado uma provação ou perda difícil. E ainda assim, de alguma forma, você ainda sentia uma alegria profunda e inabalável. Talvez você tenha passado por uma temporada de incerteza, mas havia uma alegria tranquila em saber que Deus estava com você, guiando você e fortalecendo você. Se você experimentou uma alegria que não faz sentido no natural, isso é um sinal de que Deus está ajudando você. É a alegria de conhecer sua presença, suas promessas e sua fidelidade. É uma alegria que não pode ser tirada, porque está enraizada em algo eterno. Essa alegria não é o mesmo que uma felicidade passageira. É um contentamento profundo e interno que vem de saber que Deus está trabalhando em sua vida, que Ele tem um propósito para você e que Ele nunca o deixará. Então, quando você experimentar uma alegria inexplicável, mesmo em tempos difíceis, reconheça isso como um sinal de que Deus está ajudando você, enchendo seu coração com a alegria que só Ele pode dar. E à medida que você continua a confiar nele, essa alegria continuará a transbordar em todas as áreas de sua vida. Você já sentiu um desejo crescente dentro de você de viver uma vida pura, justa e agradável a Deus? Talvez você tenha começado a ver o pecado sob uma nova luz, reconhecendo sua natureza destrutiva e se viu desejando viver de uma maneira que honre a Deus. Ou talvez, à medida que você passa mais tempo com Deus,
você esteja desenvolvendo uma fome mais profunda por justiça, desejando ser mais como Cristo. Esse desejo por santidade é um sinal claro de que Deus está ajudando você. Quando Deus está ajudando você, Ele coloca dentro de você uma fome e sede por justiça. A Bíblia diz, em Mateus 5, versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse desejo por santidade não é algo que vem naturalmente para nós. É uma obra do Espírito de Deus dentro de nós. À medida que Ele o ajuda, Ele lhe dá uma maior consciência de sua santidade. E essa consciência desperta um desejo de viver de uma maneira que reflita sua bondade e pureza. Pense em Davi. Apesar de suas falhas e pecados, Davi tinha um coração que buscava a Deus. Ele orou, em Salmo 50, e versículo 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava profundamente ciente de sua necessidade pela santidade e perdão de Deus, e ele buscava isso com todo o seu coração. Veja o apóstolo Paulo. Ele foi uma vez um zeloso perseguidor de cristãos, mas, após encontrar Cristo, ele se tornou apaixonado por viver uma vida que refletisse a justiça de Cristo. Ele disse, em Filipenses 3 versículos 12 até 14, Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo reconheceu que a busca pela santidade era uma jornada de toda a vida, mas ele estava determinado a continuar avançando nela. Talvez você tenha notado uma crescente consciência das coisas em sua vida que não honram a Deus, seja uma mudança em seu comportamento, em sua fala ou em seus desejos. Talvez você tenha se tornado mais sensível ao pecado, sentindo-se convicto quando faz algo que entristece o Espírito Santo. Ou talvez você tenha experimentado um profundo desejo de crescer em seu relacionamento com Deus, de ser mais como Ele em seus pensamentos, ações e atitudes. Se você tem um desejo por santidade, isso é um sinal de que Deus está ajudando você. Significa que Ele está trabalhando em seu coração, transformando você para ser mais como Cristo. Esse desejo por pureza não é algo que você pode criar por conta própria. É um sinal da obra de Deus dentro de você, atraindo você para mais perto de sua santidade e chamando você para refletir seu caráter em todas as áreas de sua vida. Então, quando você sentir o desejo por santidade crescendo dentro de você, reconheça isso como um sinal da ajuda e presença de Deus em sua vida. Continue buscando a justiça, continue buscando viver de acordo com sua vontade e confie que Ele está com você a cada passo do caminho, ajudando você a se tornar a pessoa que Ele criou você para ser. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e o discurso de Billy Graham, How God's Plan is Unfolding in Your Life, nos convida a refletir sobre como essa verdade se manifesta em nossas jornadas. No Brasil, onde a fé é um pilar vibrante da nossa cultura, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em um país de calor humano, celebrações comunitárias como o Carnaval e festas juninas, mas também de desafios diários, como desigualdades e incertezas econômicas. A fala de Graham nos lembra que mesmo em meio às tempestades, Deus está escrevendo nossa história com propósito. Ele nos ensina que a paciência, tão valorizada em nossa cultura, de esperar com esperança, seja na fila do pão, na padaria ou na luta por dias melhores, é uma virtude divina. Assim como Abraão esperou pela promessa de Deus, nós, brasileiros, somos chamados a confiar, mesmo quando o caminho parece incerto. Essa confiança não é passiva, é um ato de coragem, como o de uma mãe solo que ora por seus filhos ou um jovem que persiste nos estudos apesar das dificuldades. A mensagem de Graham me tocou ao mostrar
que Deus não age conforme nosso relógio, mas segundo o seu tempo perfeito, algo que ressoa com a expressão brasileira tudo no seu tempo. Isso nos desafia a abandonar a ansiedade, tão comum em nossa correria diária, e a abraçar a fé que move montanhas, como vemos nas romarias à Aparecida ou nas orações fervorosas nas igrejas pentecostais. A lição prática que tiro disso é a importância de alinhar minhas ações com a confiança em Deus. No Brasil, onde a solidariedade é parte do nosso DNA, seja ajudando um vizinho ou participando de mutirões comunitários, podemos aplicar essa fé vivendo com propósito e generosidade. Por exemplo, quando enfrentamos dilemas, como escolher entre um emprego que paga mais ou um que nos realiza, podemos orar e buscar sabedoria divina, confiando que Deus nos guiará. Isso também significa resistir à tentação de forçar soluções, como relacionamentos ou oportunidades que não são para nós, e cultivar a paciência, como fazemos ao esperar o feijão cozinhar lentamente para ficar no ponto. Além disso, a mensagem de Graham me inspira a fortalecer minha comunidade, seja ouvindo um amigo em dificuldade ou compartilhando recursos, como fazemos nas campanhas de arrecadação para os menos favorecidos. A fé nos chama a agir com amor, refletindo o coração acolhedor do Brasil, onde um estranho pode se tornar amigo com um simples café compartilhado. Essa reflexão me faz valorizar ainda mais a jornada da vida, com suas alegrias e lutas, sabendo que cada passo faz parte do plano de Deus. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade anda de mãos dadas com a resiliência, somos convidados a viver com esperança, como o sambista que transforma a dor em poesia. A mensagem de Billy Graham é um lembrete de que, mesmo quando não entendemos o porquê de certas situações, podemos confiar no para-quê de Deus. Então, se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo para espalhar essa palavra de esperança. Compartilhe com amigos e familiares, pois juntos podemos fortalecer nossa fé e comunidade. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos inspiradores e comentar. Abaixo, como você vê o plano de Deus se desdobrando em sua vida? Sua história pode inspirar outros. Que Deus abençoe a todos nós nessa jornada de fé e amor